Você de casa já ouviu falar em cisto sinovial? Esse é um dos tipos mais comuns de tumores que podem aparecer nas mãos. Quando isso acontece, é importante a gente entender que, apesar do desconforto, esse nódulo nas mãos ou nos punhos não necessariamente é maligno ou câncer. O ideal é que se busque um auxílio médico para um diagnóstico preciso e, consequentemente, um tratamento eficaz. Para entender o que são os tumores nas mãos, as causas, tratamentos, a gente recebe o ortopedista especializado em cirurgia da mão, Dr. Bruno Macedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Feliz ano novo, doutor. Feliz ano novo, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Esses dias eu estava vendo uma fotinha, daí eu falei, como o seu bebê já tá grande, já não é bebezinho. Nossa, mais. Juju, a gente tava conversando até com minha esposa, já perdeu as características de bebê, já é uma criança. Vai crescendo, já vai ficando mocinha. Vai, tá a coisa mais linda do mundo. Ai, que gostoso, que delícia. Doutor, quando a gente fala em tumor, é um susto. Não vamos dizer que não, né? Tumor sempre parece algo pesado, algo que vai ser maligno e levar a algo pior. Como que a gente identifica que tem algo nas nossas mãos, como um cisto ou um tumor? Como isso acontece? Primeiro, toda vez que a gente fala em tumor, em tumoração, a gente não necessariamente está falando de algo ruim. É uma bolinha, um caroço, uma massa que se formou ali. Nem toda tumoração, nem toda deformidade, inclusive, nem é tumor. Então, eu posso ter uma artrose nas articulações dos dedos que vão fazer aquelas bolinhas, aquela deformidade no dedo, e não é tumor, é do desgaste da artrose mesmo. Na maioria das vezes, esses caroços, essas bolinhas que a gente vai ter na mão, seja no dorso do punho, na parte da frente do punho, a gente vai estar falando de cistos sinoviais. Na esmagadora maioria das vezes, essas tumorações que a gente vai ter nos membros superiores, principalmente no punho e nas mãos, são benignos. Isso não significa que não precisa procurar um médico, mas são realmente de caráter benigno. A chance de malignizar é muito baixa, é muito pequena. A gente até brinca que um cisto sinovial para malignizar é mais fácil a gente ganhar na Mega Sena da virada todo ano do que isso malignizar. Então é muito difícil. É muito difícil, mas sempre traz o paciente para a gente porque, além da deformidade estética, tem pacientes que têm cistos muito grandes, inclusive na parte da frente do punho principalmente, mas vão trazer a gente por conta de dor também. Então, dor para a mobilidade do punho, com dificuldade, é uma queixa muito comum. O paciente está fazendo atividade física, está na academia, vai fazer exercícios de apoio e esse movimento de extensão do punho vai incomodar pra caramba, porque imagine, é uma estrutura que surgiu num lugar que não deveria existir e ela começa a cotovelar outras estruturas, tendão, ligamento, e aí começa a criar dor, que a gente chama de efeito de massa. Então, traz pra gente realmente por dor, traz pra gente por incômodo mesmo, até estético também. E, doutor, ele começa pequenininho e ele vai aumentando? Como que acontece? Existe uma grande teoria que em algum momento a cápsula que envolve a articulação, seja do punho ou no dedo, ou a cápsula que envolve o tendão, apresentou uma zona de fragilidade. A gente chama isso de degeneração mucinosa. E aí por alguns motivos. Pode ser por pequenos traumas ao longo da vida, pode ser por esforço repetitivo, pode ser porque a gente nunca vai descobrir mesmo. E aí essa região de falha começou a drenar líquido que estava dentro da articulação para dentro desse cisto, agora que se formou. E aquele líquido ele vai sair da articulação, vai drenar para o cisto. E esse mecanismo de válvula fica enchendo isso daí. Em algum momento, esse líquido ele pode refluir, ele pode voltar um pouquinho. Então, até o cisto sinovial pode ter um comportamento de flutuação. Pode ter épocas que ele vai estar mais cheio, geralmente quando está mais dolorido, que o paciente vem procurar a gente, e pode ter épocas que ele está mais murchinho. Chegando ao ponto de um cisto pequeno, às vezes até, sumiu, doutor, não está mais aqui não. A notícia ruim é que ele está lá dentro, só está bem murchinho e não está incomodando. Por se tratar, na maioria das vezes, de uma tumoração benigna, a gente tem a tendência de, inclusive, se o paciente não quiser operar, não incomoda, não dói, a gente até acompanha. Mas a investigação é necessária de fazer, porque pode ser pouco provável, mas a gente pode estar diante de realmente outros tipos de tumor. A gente tem umas ilustrações aqui, me coloca pra gente, pro doutor explicar. O que a gente está vendo? É assim, doutor, que fica? Esse é um dos cistos mais comuns. Fica assim no dorso do punho. Justamente ele vem da articulação que está entre o rádio e os ossos do carpo. Então, a cápsula que envolve essa articulação apresenta aquela falha e ele começa a encher nessa região. Bem aqui no meio. Bem aí, é justamente ali onde a gente está vendo na foto.
E aí ele vai dar dor principalmente nesses movimentos de extensão do punho, de colocar o punho para trás. E aí a gente vai ver essa imagem dessa bolinha bem redondinha, mais ou menos dolorida no dorso do punho. Ali é uma das localizações mais comuns, mas pode acontecer na parte da frente do punho também. Também na articulação entre o carpo e o rádio. Pode acontecer próximo da região da cabeça dos metacarpos, que são esses ossinhos aqui também, na parte da frente dos dedos, da palma da mão. Então é uma região que às vezes fica até um pouquinho mais dolorida, apesar de serem cistos menores, porque tudo que você vai pegar, vai apertar ali, vai incomodar, aperta realmente em cima. Então às vezes a gente opera até mais vezes esse tipo de cisto, porque é uma região que fica incomodando mesmo, apesar de ser um cisto bem menor, inclusive, do que esse do punho. Nossa, e ali são as outras formas que você falou, né, onde eles podem dar. Doutor, existe uma predisposição, sei lá, mais homens, mais mulheres, idade, enfim? Existe estatisticamente, são doenças de entre 20 a 40 anos. O cisto sinovial são cistos que eles vão surgir aí, na maioria das pessoas. Pode acontecer em qualquer idade, mas na maioria das vezes a gente vai ver esse espectro de paciente. Entre homem e mulher não tem muita diferença não. Tem estudo que vai dizer que é mais homem, mais mulher, no final das contas é mais ou menos parecido. Mas é uma doença de gente mais jovem, vamos dizer assim. A não ser que a gente pega às vezes um paciente que levou esse cisto por anos, não procura ajuda, não procura atendimento, o cisto foi murchando e crescendo e chega pra gente depois de muito tempo. Mas geralmente entre os 20 e os 40 anos é quando ele surge, onde ele está incomodando mais, inclusive. E geralmente é por isso? Por movimentos repetitivos ou não? Tem essa relação de assim, microtraumas nessa região da cápsula da articulação que fez com que ela ficasse mais frágil. Então, assim, existem algumas teorias de esforço repetitivo, de microtraumas que vão acontecer ali, de lesões por sobrecarga mecânica. Às vezes a pessoa exerce um esporte até de alto rendimento e ele sobrecarrega tanto aquela articulação que às vezes pode surgir um cisto desse. Mas pode acontecer também do nada, porque ia realmente acontecer, fragilizou-se a cápsula por algum motivo que a gente não vai descobrir e acabou surgindo o cisto. E existem outros também, doutor, que são comuns? Existe. O cisto sinovial é o mais comum, mas existem outros tipos de cisto, por exemplo, o cisto mucinoso, que vai acontecer na ponta dos dedos. Geralmente ele está associado com lesões de artrose. Então aquela articulação ela tem artrose, ela começa a deformar e aí por conta dessa deformação da cápsula que envolve a articulação, esse cisto ele surge. Então é um cisto que ele não vai ter tendência de murchar, ele sempre vai ficar ali. Uma queixa do paciente também é que a pele fica tão fininha nessa ponta do dedo que pode romper. Então rompe, sai um líquido meio gelatinoso, parece gel do cabelo, e aí ele cicatriza, enche de novo e fica nessa até a gente ir lá e retirar ele por inteiro. É um cisto bem comum também, e aí é mais comum em pacientes realmente mais velhos, que já tem artrose no dedo, e aí a partir dessa artrose vem essa questão do cisto. Existe um outro tumor que é o tumor de células gigantes, que vai ser uma bolinha também super grande na região do dedo, mas ele é um pouquinho diferente. Ele vem da bainha que envolve o tendão. E ele, apesar de ser benigno, é um tumor que a gente chama de localmente agressivo, porque a chance de voltar, mesmo operando, é um pouco maior. E ele tem a tendência de ficar crescendo. Então, a partir do momento que ele surge, ele vai crescer. Então, às vezes a gente pega um dedo super gordinho, super inchado por conta do tumor. Fica gigante. E aí a gente vai lá, tem que abrir, às vezes, muito o dedo para conseguir tirar ele inteiro. Mas são tumores, comparados ao cisto sinovial, realmente menos comuns. E tem um tipo de tumor que aí é menos comum ainda, mas é muito característico da mão, que é o tumor glômico. O tumor glômico existe embaixo da unha. Geralmente a gente não consegue ver. O paciente vem pra gente reclamando de dor. E por que é tão característico? Está relacionado ao frio. Então é um ponto específico embaixo da unha que dói muito, principalmente quando esfria. O corpo glômico, de onde vem esse tumor, é um regulador térmico que a gente tem nas extremidades, todo mundo tem. E aí, em algum momento, ele começou a se reproduzir de uma forma errada e veio o tumor glômico. E aí, por isso que a gente tem essa relação com o frio. Então é muito característico, o paciente chega sem conseguir dormir, qualquer virada no tempo já tem que colocar uma luva, já tem que aquecer o membro porque dói pra caramba. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que levantar a unha, tirar a unha, abrir o tecido que está embaixo da unha, retirar o tumor e recolocar a unha. Então, assim, apesar de não ser tão comum como o cisto sinovial, mas é muito marcante para o cirurgião de mão porque é bem, bem potente. E é muito dolorido. Muito, muito. Não se compara
compara a um cisto sinovial, não se compara a um tumor de células gigantes. Existe uma definição que a gente chama de dor excruciante, aquela dor do parto. Tem gente que vai querer comparar com isso daí. E a gente acredita, porque realmente dói bastante, apesar de ser muito pequenininho, apesar de ser ele não vai crescer tanto, mas é numa região que não tem nem para onde crescer. Imagine, o osso está aqui, em cima do osso está o leito ungueal, que é o tecido onde a unha cresce, e colado nele já está a unha. E ele cresce nessa região. Nossa. Então é uma região que não tem muito para... Não tem espaço, não tem muito para onde crescer. Doutor, tem um comentário aqui no nosso Instagram. Coloca pra gente, Mi. Da Maria, eu tenho um caroço na junta do dedo. Dói muito, a dor piora quando como carne de porco. Maria, doutor, isso é comum? Isso acontece? Veja, como a gente está falando até às vezes da questão da artrose. A gente tem artrose, tem esse carocinho, a artrose vai ter a tendência de doer, não necessariamente a vida inteira. Geralmente quando esse processo está mais no início de destruição da articulação é quando mais dói. A maioria dos pacientes fica a deformidade, o dedo pode até ficar um pouquinho torto, meio deformado, mas a dor ela vai indo embora. Agora essa relação com alimentação, comida é muito controverso. A gente realmente não tem nada, evidência científica que prove que existe uma comida específica que vai aumentar um processo inflamatório na articulação. Então, isso aí às vezes pode acontecer com ela, mas estatisticamente a gente não tem tanta relação assim não com comida. Boa. Mais uma no Instagram, coloca pra gente. Da Ana. Boa tarde a todos. Doutor, eu fiz uma cirurgia de um tumor glômico no dedo indicador. Precisou tirar um pedaço do osso e raspar o nervo. Eu sinto muita dor. Faz 6 meses da cirurgia. Isso é normal? Obrigado pela atenção. Obrigada, Ana Maria. E aí, doutor? Na maioria das vezes, o tumor glômico ele não vai passar tão pertinho do nervo que faz a gente sentir a ponta do dedo, pode acontecer. E aí, se ele realmente é um tumor glômico maior, que está até abraçando o nervo, muitas vezes a gente não consegue separar o nervo do tumor. E aí a gente tira em bloco. A partir do momento que a gente faz essa ressecção de um pedaço do nervo, uma das coisas que pode acontecer é realmente manter dor. Não é o ideal, não é o que a gente procura. A gente sempre tenta separar o tumor de todas as estruturas ao redor, porque no final das contas é um tumor benigno, então a gente pode tirar ele bem delimitadamente. Quando a gente está falando de um tumor maligno, a gente geralmente não tem essa capacidade de delimitar muito bem onde é que ele começa, onde é que ele termina. Então a gente vai tirar com margem, ou seja, a gente vai mais ou menos aqui eu acho onde ele acaba, a partir daqui eu vou tirar 2, 3, 4 centímetros a mais para tentar garantir que a partir dali não tenha mais tumor. O tumor glômico não funciona muito bem assim. Então, se foi o caso de realmente precisar tirar um pedacinho do nervo, machucar o nervo, existe uma coisa que é a regeneração do nervo, que é o neuroma. O neuroma na ponta do dedo pode ser muito doloroso e às vezes até um desafio para o cirurgião de mão. A gente muitas vezes precisa reoperar o paciente para colocar esse neuroma, esse tumorzinho que surgiu no nervo por conta da ressecção em parte, em outro lugar. Geralmente fica na ponta do dedo e tudo que a gente vai pegar fica bem doloroso. Então a gente geralmente coloca ele numa região que não vai incomodar tanto. Tem técnicas, inclusive, que a gente coloca dentro do osso. A gente faz um furinho, coloca o pedacinho do nervo machucado dentro do osso, que aí o osso em si vai proteger lá o nervo e a dor vai ter tendência de melhorar. Nossa, que horrível, né? Deve ficar o tempo todo com a dor. O tempo todo doendo, o tempo todo, dói pra caramba. E principalmente quando tem contato, quando pega, quando toca ali, que você lembra que tá com aquele negócio no dedo, dói bastante. E doutor, as mãos? É tudo a gente faz aqui, ó, né? Perguntinha do WhatsApp. Da Eliana, de Taubaté. Boa tarde, doutor Bruno. Na ressonância magnética, deu tenossovite e estreitamento do túnel do carpo. Porém, nos exames de sangue, deu artrite reumatoide. Eu estou fazendo tratamento com reumato. Preciso fazer tratamento também com ortopedista de mão? Obrigada pela pergunta, Eliana. Não vou puxar a brasa para minha sardinha, mas com certeza precisa. São doenças totalmente diferentes, de tratamento diferente e que vão passar por especialidades diferentes. E que, inclusive, é muito comum, às vezes, a gente ter no mesmo paciente. Então, por conta da idade, por conta de outras condições clínicas, o paciente que tem artrite reumatoide, ele vai precisar passar com um ortopedista, seja cirurgião de mão, joelho, quadril, coluna, mas a gente vai lidar com a parte mecânica
mecânica da artrite reumatoide. A parte medicamentosa da artrite reumatoide, geralmente o reumatologista que vai ser o maestro da equipe. Mas muitas vezes eu preciso operar o paciente por conta da síndrome do túnel do carpo, por conta dessa tenossinovite que ela tem, e aí quem vai fazer isso é o cirurgião de mão, não é o reumatologista. Então, se ela puder passar com o cirurgião de mão, seria realmente bem melhor. Mas uma coisa que a gente sempre precisa lembrar para doenças reumatológicas, e a artrite reumatoide é muito importante, qualquer procedimento cirúrgico que vai ser feito, eu preciso que a doença, a artrite reumatoide, esteja controlada. É uma doença inflamatória crônica. Se não está controlada e a gente agride ainda mais com o procedimento cirúrgico, a gente pode piorar ainda mais a artrite reumatoide. Então, essa parte medicamentosa, laboratorial, precisa estar toda certinha, controlada com as medicações, e aí, se precisar, a gente vai lá e opera a tendinite, opera a síndrome do túnel do carpo, se ela tiver necessidade. Doutor, o senhor falou que existem alguns tumores e cistos, né, que são provenientes já de quem tem artrite também, que pode acontecer. Isso pode acontecer ou geralmente é comum acontecer? É comum. O cisto mucinoso, inclusive da artrose, do desgaste, é de certa forma comum. Não é obrigatório, né? Que todo mundo que tem artrose nos dedos, tem aquela deformidadezinha no dedo, vai ter um cisto mucinoso. Até porque existe uma condição específica para surgir. Quando a gente começa a destruir a articulação, desgastar a articulação, pode surgir uma estrutura que a gente chama de osteófito, que é o famoso bico de papagaio. Toda articulação que tem artrose, tem desgaste, pode ter o famoso bico de papagaio, não é só da coluna isso. E a partir do momento que a gente tem um biquinho de papagaio pequenininho nessa articulação, é esse bico de papagaio, essa espícula óssea que vai fazer surgir o cisto mucinoso. Então, até numa articulação que tem artrose, eu preciso que exista essa condição também, que é comum pra caramba. Mas mesmo assim, a gente não é obrigatório, eu tenho artrose no dedo, eu vou ter um cisto desse obrigatoriamente. Não é bem assim. Mas é legal ter atenção, começou a doer, já procurar. Tem que procurar. É o ideal. Muitas dessas lesões, principalmente quando a gente pensa em lesões malignas, que graças a Deus são muito menos comuns, mas a gente tem tratamento muito melhor no começo. E até para o cisto, deixar um cisto desse por muito tempo, realmente você vai levar uma vida com incômodo, com dor, com dificuldade de movimento. Quanto menos a gente usa o punho, por exemplo, mais atrofia da musculatura a gente vai ter, a gente não percebe, mas a gente começa a defender, começa a usar menos, e aí até a mobilidade do punho vai ser perdida ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo a gente resolve isso, claro, melhor. E quando a gente fala de lesões malignas, aí não tem nem o que dizer. Quanto mais cedo a gente conseguir tratar, mais possibilidade de cura, inclusive. Então, tem que ser tratado e visto logo mesmo. E, doutor, o tratamento é cirúrgico? Antigamente, para cistos sinoviais, muito antigamente, se tentava simplesmente estourar o cisto. Pegava os pacientes, apertava lá e estourava. Imagina que dói, e existe uma chance, inclusive, da gente machucar outras estruturas ao redor. Hoje em dia não faz o menor sentido a gente pensar nisso. Existem até brincadeiras aí na internet, mas não se faz muito isso. Uma possibilidade é fazer uma punção do cisto. A gente entra com a agulhinha lá no cisto, aspira o que tem dentro e tenta colocar a medicação no local para tentar matar essa raiz, esse pezinho que tem do cisto lá na articulação, que é o que preocupa a gente. É ele que vai fazer o cisto voltar ou não. Só que assim, a chance de retorno depois de uma punção é muito maior do que um procedimento cirúrgico. Então, quando a gente fala desses tipos de cisto, o que a gente chama de padrão ouro, o melhor tratamento, seria realmente um procedimento cirúrgico. Eu não quero operar, ou o paciente tem uma condição clínica ruim que não pode passar por cirurgia, é uma opção a gente puncionar. Uma mulher que está gestante, um diabético totalmente descompensado, já infartou, não é uma boa hora a gente operar agora, mas está incomodando muito o cisto, uma punção realmente vai bem. Geralmente a gente coloca corticoide lá dentro do cisto, que só vai ter origem, só vai ter ação local, não vai ter ação sistêmica. Mas existem outras medicações também, glicose hipertônica, solução salina, são tentativas de realmente matar esse cisto lá dentro, mas geralmente corticoide. Agora, a cirurgia, realmente, a chance de voltar depois de um procedimento cirúrgico desse é muito pequena, menos de 3% de todos os pacientes que a gente opera. Então, pensando em, sim, vamos resolver, estatisticamente é a cirurgia, realmente não tem problema. Até porque a gente sempre manda o que a gente tirou para o patologista. Isso é uma coisa boa para a gente se resguardar. Então a gente praticamente tem certeza que é um cisto sinovial, ou um tumor de células gigantes, ou um tumor glômico. Mas aquela certeza da gente deitar a cabeça no travesseiro é quando vem o resultado do patologista que ele diga, não, cisto sinovial mesmo, está tudo certo, vamos continuar a vida. Então até esse ponto para a gente é mais seguro.
E doutor, isso através de exames que a gente tem essa certeza também? O exame clínico, a avaliação, a gente já imagina. Localização, né? idade do paciente. Quando a gente palpa, existem características do cisto que a gente já imagina também, mas a gente também associa um exame de imagem, geralmente um ultrassom ou uma ressonância. Um ultrassom bem feito do punho, pensando num cisto, já é de bom tamanho, a gente já consegue ver o que a gente precisa. E aí, qual a ideia do exame? Isso eu já imagino que seja, é tentar excluir caráter de malignidade. Então, se eu vejo na ressonância, no ultrassom, algumas imagens, algumas especificidades que eu imagino que seja um tumor maligno, aí a gente já vai começar a mudar o planejamento de tratamento. Então, uma das coisas que ajuda a gente o exame de imagem é tentar, não dar tanto diagnóstico, ajuda, mas é tentar excluir outras coisas, principalmente malignidade. Boa. Doutor, muito obrigado. Nada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Você bom. de casa, aproveita para seguir o doutor na internet. Se tiver mais dúvidas, mais perguntas, vai mandando pra gente. @doutor Dr. Bruno Macedo. O telefone é o 12 99104 0692. Obrigada, doutor, Muito obrigado. mais uma vez, viu?